Vamos então girar o tema aqui no Linha de Frente. A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estima que mesmo com o benefício do Bolsa Família, 1,3 milhão de famílias ainda não superaram a linha de pobreza e estão vulneráveis à insegurança alimentar. A alta no preço da comida é um dos principais fatores que expõe as pessoas pobres ao risco alimentar. O tema é uma das grandes preocupações do governo, que tem discutido medidas que ajudem na redução dos alimentos, no preço dos alimentos. Diante da queda de popularidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Rui Costa, Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, além de 2 representantes do ministro Fernando Haddad, se reuniram na manhã de hoje. Outro encontro também acontece agora à tarde e terá a presença dos ministros e representantes de importantes entidades do setor alimentício. Por enquanto, Eliana, a gente sabe que é uma grande preocupação do governo federal, porque a inflação dos alimentos pega muito para todo mundo, mas acaba com a saúde financeira mais da população mais vulnerável, que já sofre, não tem saúde financeira. E aí a gente está acompanhando nos últimos dias uma tentativa atrás de tentativa do governo de se reunir com representantes políticos, de se reunir com representantes dos setores que vendem e que produzem alimentos, para tentar chegar numa equação que permita a redução dos preços nas prateleiras. Até agora, alguma coisa surgiu para deixar a população um pouco mais tranquila em relação a isso, de que estamos no caminho para essas quedas de preços? Olha, até agora não houve movimento nenhum do ponto de vista prático. O que eu pesquisei, hoje é que eles chamaram de reunião de varanda, onde pegariam lá os agricultores, enfim, as pessoas que lidam com os alimentos, e dessa reunião, Alckmin tiraria alguma coisa de bom. Eu só vou lembrar que nós estamos num patamar absurdo de inflação. Então, não adianta você tentar negociar o alimento e não negociar, por exemplo, o diesel, que vai subir, e é o que move as grandes máquinas desse país. Não só desse país, como pelo mundo. Os números de subida do diesel é muito grande. Então, não adianta a gente falar que vai descer o alimento, porque não se conseguirá fazer com que o alimento chegue a um patamar da mesa brasileira, da população mais pobre brasileira, porque existe sim a possibilidade, não é possibilidade, existe a realidade de subir tudo aquilo, que é o diesel que alimenta, digamos assim, as nossas máquinas, entre aspas, e o próprio transporte. Acho muito difícil. Estamos na expectativa, já que a gente está falando sobre isso, e aí eu passo para você, Priscila, estamos na expectativa de que após essa reunião de agora à tarde, que eu citei, algumas medidas já sejam anunciadas. Acredito que até às 4 horas da tarde, que é a hora que a gente finaliza aqui, não, mas como a programação continua, a gente vai trazer aqui assim que essas medidas forem anunciadas. Agora, é difícil, porque, por exemplo, essa questão do preço do diesel, que a Eliana citou, é muito difícil você pensar em uma solução que tenha efetivamente um resultado prático e concreto no preço dos alimentos e que não desarranje em algum outro setor. Como é que você mexe no preço? Eu sei que não foi isso que você falou, você citou. Mas como é que você mexe, por exemplo, no preço do diesel e reduz ou segura na canetada, sendo que é um impulso internacional, há um impulso internacional para que isso aconteça? E, no fim das contas, isso vai prejudicar a cadeia dos combustíveis, que vai prejudicar também aquelas cadeias que estão ligadas à cadeia dos combustíveis. Enfim, é difícil uma solução que arrume de um lado e não atrapalhe de outro, né? Na verdade, está tudo interligado, Nós somos movidos aos alimentos, ou seja, com alimento. E o alimento, para você comprar, na verdade, você vai precisar de quem busca, vai precisar para o trator, vai precisar mão de obra. Então, na verdade, é uma questão cíclica, É importante também a gente falar, Lívia, que dada essa dificuldade de colocar a tampa de um lado e vazar de outro, estamos neste atual cenário, é importante a gente dizer que outros fatores também influenciam a inflação com relação aos alimentos, já que quem sofre, a população vulnerável, sofre 3 vezes mais do que a população que tem, obviamente, mais condições. E aí, eventos climáticos, a gente, infelizmente, não pode deixar. A culpa é do governo, porque gasta mais, de repente, do que
tem em caixa, isso também influencia. O poder de compra cai em razão disso. Por quê? Porque a pessoa tem que ter nutrientes mínimos para poder trabalhar, daí a gente tem a vulnerabilidade em relação ao alimento, habitação, então ela precisa morar. Aí ela precisa pagar água, aí ela não tem poder de compra para poder ter um mínimo de nutriente, o que viola uma dignidade humana, e aí a gente está diante de um princípio que a gente, de alguma forma, protege. E aí, evento climático, seca, enchente, isso vai influenciar, né? Então, não adianta falar que não. O que mais influencia no preço dos alimentos? Influencia por quê? Um exemplo, seca, enchente, o café hoje, né? Tá caríssimo, por quê? O Estado vende, porque obviamente ganha mais vendendo, né, para fora do que vendendo para dentro do país. Aí eu tenho uma procura, então eu levo o preço porque eu não tenho produto. Por quê? Por causa da seca, eu não tenho produto, o que eu tenho eu vendo aproveitando esse valor. Outra coisa, o dólar, a gente também não pode deixar de falar que a alta do dólar de alguma forma influenciou, né, a inflação, e eu não estou tirando a responsabilidade do governo, longe disso, eu estou dizendo que são junções de fatores que vão reverberar nessa alta, né, que a gente vê da inflação, muito embora o governo diga que ela está dentro do parâmetro, né, trazido pela economia. E uma outra coisa que inevitavelmente vai influenciar é também a oferta e a procura, já que a pessoa vulnerável ela não tem poder de compra, então ela fica à mercê de quem tem. Então quem tem compra, quem não tem não toma, e as pessoas fazem meme disso quando na verdade não dói na gente. Quando não dói na gente, a gente acaba rindo dos outros, né? E eu quero aqui também dizer que quando as pessoas não conseguem ter esse poder de compra, e eu vou dizer por mim, antes eu falava, não, a inflação de alguma forma está controlada. Eu vou ao mercado e vou um pouco ao mercado, vou dizer assim, né? Eu não gosto muito de fazer compra em mercado e tal, mas eu tenho visto que o café, você vai com R$100, você não sai com a carne. Não. Né? Então, a gente tem alta da carne, graças a Deus a gente consegue, mas tem pessoas que não conseguem comprar nem um arroz, que até outro dia... Recorria aos ovos, e agora? Recorria aos ovos, recorria ao arroz, né, a proteína, e a gente precisa, por uma questão de saúde, ter um mínimo de proteína, e aquela proteína que era, então, mais barato, também pela oferta e pela procura, hoje tá, eu vi alguém vendendo o ovo a R$2 a unidade, Lívia, porque a pessoa não consegue comprar a cartela na dúzia. Sim. Agora, Cíntia, o discurso que a gente vê de integrantes do governo, do Ministério da Fazenda e do próprio setor também, a gente entrevistou vários especialistas e representantes de associações de supermercados nos últimos dias de manhã, no Jornal da Manhã, é que a tendência é que haja uma estabilização dos preços e, em alguns casos, essa estabilidade já começou a acontecer, está avançando. Mas a gente ainda não sente isso, né? Bom, eu, diferente da minha colega Priscila, eu faço mercado e eu não senti absolutamente nada disso. Aliás, cada vez assim, você tem que tomar um calmante antes de fechar a conta, porque R$1.000 hoje não compram nada. Você sai com 4 sacolas, e eu não estou falando que você vai sair de lá pegando carne, um monte de coisas. Não, é realmente assim, o essencial. E se é verdade que a população mais vulnerável sente, hoje isso não está restrito à população mais vulnerável. É que na mais vulnerável isso é mais catastrófico, digamos assim, porque vai faltar comida mesmo. E para nós, a gente começa a entrar naquela questão de substituições, né? Até mesmo nosso presidente falou, né? Então, quase que vocês não têm pão, comam brioches, mas a gente está numa situação realmente assim que a alta... não vejo, eu honestamente como consumidora, não sou economista, não sou nada, mas não vejo absolutamente nenhum mínimo de alteração nisso. E o que me choca só, para concluir minha fala, é que no começo, ao trazer aqui a notícia, você disse, diante da diminuição de popularidade, então quer dizer, enquanto o que está pegando não é se a população está conseguindo comer ou não, é porque a popularidade do nosso presidente está caindo, então aí tem que se tomar alguma medida. E essas coisas não se resolvem, elas têm uma tendência, se o intuito é esse, a buscar a resolução da canetada. E na canetada, segura aqui, estoura ali. Deixa eu só fazer uma ponderação, né, com relação aqui à fala da Cíntia. Eu não disse que eu não faço compras. Você? Né? Eu sabia. Não, ela me pediu, deixa eu contar um bastidor aqui. Ela me pediu, Lívia, deixa eu falar um pouquinho. Eu até imaginei que ela ia dizer. Eu falei, eu tenho certeza que ela vai dizer, olha, vou me explicar. Não é que eu não vou ao supermercado, vai, se explica. Não, é porque geralmente eu tenho comprado pela internet, porque dá a entender, nossa, como que ela come então, né? Mais caro, tá? Mais enfim. caro. Então, mas tem os descontinhos lá, você ganha ponto, enfim. E por causa do tempo mesmo, né? Como eu não tenho
assim, tempo de, às vezes... Você tem muito tempo, viu, Olha, agora eu me não. senti... O programa vai ser só de contraponto. Pela ordem, pela ordem. Não, tô falando... Tô brincando, assim, gente. Eu me achei, né, no sentido de comprar pela internet muitas coisas, e meu marido que gosta, ele adora, ele vai lá ver o preço. Isso, eu detesto, enfim, só pra deixar claro que eu sinto sim no bolso, tanto é que falei que você vai com R$100, você não compra carne. Então, é só pra deixar registrado, que eu falo assim, nossa, ela é, né, tem quem compre. Infelizmente, não tenho ainda quem compre por mim, só para deixar aqui registrado. Mas aqui eu vou falar que realmente essa questão, assim, de debate de economia, eu não sou especialista, mas eu posso falar como todos do povo, que a gente está se deparando com um poder aquisitivo muito aquém do que gostaríamos, do trabalho que nós do trabalho no final do mês, do dinheiro que nós temos depois no final do mês, a gente não consegue mais ter o acesso a que tínhamos há, por exemplo, 2 anos atrás. Eu não compro, não vou ao supermercado, porque eu como na casa da sogra para economizar. Olha que maravilha. E a minha sogra sempre fala, antes comprávamos filé mignon, agora com R$160 ainda não dá para comprar o suficiente para 4 pessoas. Então, realmente é um absurdo. E isso a gente está falando, como é que a população que ganha o salário mínimo vai comer carne? Olha, daqui uns dias, uma ideia para a sogra, para a sogra da Raquel. Começa a pedir um valezinho, porque do jeito que as coisas estão caras, né? Começa a pedir uma carne de vez em quando. Eliana, eu já sei da vida das meninas. Eu não faço nada. Eu faço compras. Não vai. Mas geralmente por aplicativo também. Eu gosto. Junto com a Pri. É rápido. Né? Eliana, e você? Eu fiz cirurgia bariátrica. Mas tem que comer, né? Bebe água. Eu bebo água. Não, eu faço compra sim, eu faço compra e também tenho Sente isso também? Que... Nossa. Cada vez compra menos com mais. Muito. Eu brincando, né, que eu fiz cirurgia bariátrica, mas é verdade, eu como muito menos, né, em relação ao que as pessoas acabam comendo. Mas não é isso. Eu vejo pela minha funcionária em casa. Aliás, vai um beijinho aqui para a Preta, minha querida Cleide, que me socorre em todas as horas. Mas o que a gente vê? Quando ela pede para ir ao supermercado, para mim, não sei o quê, fazer compras, nunca é o mesmo valor. Sim. E Sempre nunca são mais, as mesmas né? coisas. Nunca é menos. E eu vejo, por exemplo, como eu gasto em cartão, eu vejo essa diferença semanalmente. Exato. Né? Porque toda semana ela vai e toda semana a gente vê uma diferença grande aí. Agora, eu lamento profundamente pelas pessoas que a maioria, né, dos brasileiros que não tem o que comer. E isto é real. É muito triste. Muito. E a inflação corrói tanto, Cíntia, corrói tanto, que a gente pode pegar aqui dados macroeconômicos, eu posso procurar aqui, mas o que eu vou dizer é o que a gente vem dizendo aqui nos últimos dias, nos últimos meses. A tendência que a gente tem notado, recente, nos últimos meses, é de crescimento dos empregos, redução da taxa de desemprego e aumento da renda. Só que tá tudo tão caro que a gente não consegue ver esse benefício. Não tem essa percepção, porque quando a gente fala em mínimos pontos percentuais, isso não reflete de uma forma sensível na vida das pessoas. Não adianta. Enquanto o brasileiro não encontrar, não perceber que o que ele ganha dá minimamente para que ele possa prover ali o sustento da sua família, para que ele possa... Sabe aquela reserva do mínimo? Ninguém está dizendo aqui de coisas absurdas, né? A gente pega 2 anos atrás, as coisas estavam de uma forma diferente. Não estávamos com as 1000 maravilhas, mas a gente tinha um poder de compra maior. Então, eu, como consumidora, como trabalhadora e tantas pessoas que me cercam, eu não vejo em ninguém ainda essa percepção de que as coisas vêm caminhando nessa melhoria. Eu digo sempre assim, para a pessoa que não para o leigo, 1 ponto percentual, se não for feijão e arroz na mesa dele, não muda nada. Então... Eu só lembrando, essa semana eu liguei para uma operadora, enfim, de internet. Eu estava com um problema e foi muito engraçado, porque assim, olha, a sua fatura deste mês já está fechada. Se você tiver alguma dúvida, gravado, se você tiver alguma dúvida quanto ao valor, não fomos nós que aumentamos, foram os impostos. Então, cheque, muito louco, cheque sua fatura, porque você teve um aumento na conta devido ao ICMS.
Simples assim. Não sabia disso. Exatamente. Eles faziam isso.